Tio, sua filha está viva. A frase atravessou o salão como um raio em tarde sem nuvens. O murmúrio do velório se rasgou no meio, como tecido velho que não aguenta o peso do tempo. As velas tremularam, as mãos congelaram no ar, os soluços foram engolidos pela garganta de quem não acreditava no que acabará de ouvir. No centro da sala, ao lado do caixão coberto de lírios, um homem alto, de barba por fazer e olhos fundidos de insônia, parou de respirar por um instante. Rafael Duarte. Pai. Ou pelo menos um homem que tinha sido pai até a ausência virar rotina. Levantou o rosto devagar, como quem tem medo de olhar a própria esperança de frente. A menina era franzina, cabelos presos num elástico cansado, pés descalços marcados de cinza e asfalto. Olhos escuros de quem já viu o que não devia ver. Estava na porta, segurando o batente como se ele fosse a única ponte entre a coragem e a queda. Tinha a voz rouca de quem fala mais com o estômago do que com a língua. E repetiu, porque às vezes a verdade precisa repetir para furar a casca da dor. Tio, sua filha está viva. Eu vi. As pessoas se entreolharam com aquele misto de indignação e curiosidade que só aparece onde a dor é pública. Dona Zuleide, mãe de Rafael e avó da menina cuja foto emoldurada estalava no cavalete, levou a mão ao peito e murmurou um lamento. Celina, irmã de Rafael, deu um passo à frente, pronta para expulsar a intrusa. O pastor, chamado para uma palavra de consolo, baixou os olhos, sem coragem de afrontar aquele tipo de sentença que não cabe em sermão. Rafael demorou alguns segundos para encontrar a própria voz. Como é que é? A garota respirou fundo, como quem se prepara para nadar no meio da correnteza. Eu vi a sua filha, moço. Ontem à noite. Ela pediu ajuda. Tava com medo. Tava viva. E se for verdade? E se a vida tiver aprontado mais uma das suas? E se o que está deitado nesse caixão não for quem todo mundo pensa que é? A mente de Rafael se encheu de perguntas como abelhas num galho. A história tinha começado antes daquele o está viva. Começara meses atrás, no dia em que Lara Duarte, 17 anos e um mundo pela frente, não voltou para casa. Seu quarto ficou com o cobertor puxado até a metade, o perfume de sabonete de flor de laranjeira preso às cortinas e uma janela mal fechada, como se a pressa tivesse esquecido o mundo do lado de dentro. Na primeira noite, Rafael varreu o bairro. Na segunda, a cidade. Na terceira, aprendeu que a madrugada era feita de passos que não sabem aonde ir. A polícia registrou ocorrência, o jornal do bairro publicou uma nota, as redes sociais giraram por 2 dias, e então um silêncio. 2 meses depois, acharam um corpo. Sem rosto, sem nome, queimado de um jeito que a gente não deseja nem para o inimigo. Pode ser ela, disseram. E foi assim que a palavra pode envenenou a casa inteira. O reconhecimento foi feito por aproximação da estatura, o cabelo que sobrou, um pingente de estrela, igual ao que Lara usava desde os 12, presente de aniversário dado por Rafael numa tarde de feira. É dela, ele disse, com a voz de quem assina um documento sem ler. Não houve DNA, ou o laudo prometeu e não chegou a tempo. O sistema, você sabe, às vezes anda de muletas. E agora, ali, no meio dos lírios e dos olhares pesados, uma menina de rua enfiava uma dinamite no centro do luto e acendia o pavio com o próprio fôlego. Qual é o seu nome? Rafael perguntou, sem se mover, como se as palavras tivessem medo de chegar perto e ela sumir. Nina. Só Nina. Ela engoliu seco. Eu moro por ali, perto dos galpões do porto. Eu vi uma moça trancada. Ela me chamou baixinho, com medo de um homem de jaqueta azul que fica na porta. Ela disse diz pro meu pai que eu tô viva. Eu perguntei o nome. Ela disse, Lara. O nome caiu no chão como um copo de vidro. Pedrinho, o irmão mais novo de Lara, abriu os olhos grandes. Celina apertou o braço de Rafael. Isso é crueldade, disse, a voz em faca.
A gente tá num velório, pelo amor de Deus. Nina desviou o olhar por um segundo, como quem apanha sem saber de onde veio o tapa, e depois voltou a encarar Rafael com um desafio humilde. Eu não tô mentindo, tio. Se o senhor quiser, eu levo o senhor lá. Se for mentira. Se for só fome falando mais alto? Rafael sentiu o peso dos olhos da família, o dever da cerimônia, a ordem social que manda a gente obedecer o roteiro, chorar, agradecer a presença, enterrar. Mas existe hora em que obedecer mata e desobedecer salva. Ele caminhou até Nina. Tinha o passo de quem carrega um barco nas costas. Parou a um palmo dela. Não viu sujeira, não viu desleixo, viu uma criança onde o mundo teima em enxergar problema. Me mostra, disse. Um zumbido percorreu o salão. Dona Zuleide prendeu a respiração. O pastor pigarreou, como quem se ajusta a um ritual novo. Celina tentou segurar o irmão pelo braço. Rafael, pensa na sua mãe. Pensa na sua esposa. A Ana não veio, se lhe cortou, simples, doendo. Ela não aguenta mais velório. E se tiver um fio de chance, um fio que seja? Olhou para a foto da filha. Uma Lara sorridente no alto do cavalete, o cabelo preso de lado, um brilho de audácia nos olhos que ele conhecia desde que ela aprendeu a falar ou não aos 3 anos. Se eu ficar, eu mato esse brilho dentro de mim. Se eu for, talvez eu morra de novo. Mas e se eu encontrar? Rafael pegou o casaco da cadeira, virou para a mãe e a abraçou com força. Me perdoa se eu tiver errado, mãe. Mas eu preciso ver. Zuleide chorou como se cada lágrima fosse uma continuação daquele abraço. Vai, meu filho. Vai por mim também. Na rua, o céu estava baixo. A tarde se encolhia atrás de prédios que pareciam mais tristes do que grandes. Nina apontou para um beco. É por aqui, mas a gente vai ter que cortar por trás, para ninguém ver. Rafael olhou para os próprios sapatos de couro, polidos para um adeus que agora parecia piada. Que diferença faz sapato quando o chão é maior que a gente? Você me conta como chegou lá? Ele perguntou, enquanto seguiam. Nina deu de ombros. Eu fico por ali desde que o Dimas me botou pra fora. Ela disse sem drama, como quem fala do tempo. O Dimas é o marido da minha mãe. Ele bebe e bate nas coisas. Um dia bateu em mim. Eu corri. Nunca mais voltei. Às vezes eu varro à frente das lojinhas da Rua Barbosa, ganho um pão. Às vezes vendo balinha no sinal. Às vezes a moça da igreja dá sopa. Eu durmo perto dos galpões porque tem vento que espanta o cheiro do rio. Rafael quis perguntar o que a prefeitura fazia, o que o conselho tutelar fazia, o que Deus fazia. Desistiu. Perguntou o que podia. E a Lara? Como você? A primeira vez que eu vi a moça foi semana passada. Tarde da noite. Tinha um caminhão azul parado perto do portão grande. Eu ia catar latinha. Aí eu escutei uma voz. Não era grito, grito chama a polícia. Era a voz de quem reza para um ouvido só. Ei, menina. Ei, Nina imitava no sussurro. Eu fui chegando e ela esticou a mão por uma janelinha com grade. Tava com uma pulseira de fio vermelho, dessas de amarrar no pulso. Ela falou: o meu pai se chama Rafael. Eu gravei para não esquecer. Eu ia vir antes, mas o homem da jaqueta azul tava sempre ali. Ontem choveu forte, ele foi embora cedo. Eu corri. Por que você veio no velório? Rafael quis entender a linha torta do destino. A moça me deu um nome. Disse: o procura por Duarte, na rua da igreja. Eu fui perguntando. Um homem disse: o Duarte tá lá na funerária do seu Nestor, a filha dele morreu. Aí eu vim. Ela encolheu os ombros de novo, como quem não quer crédito nenhum pela própria coragem.
Rafael sentiu a garganta arder. Tantas palavras poderiam ter sido faladas, tantos suicídio poderiam ter sido ditos, mas foi uma menina de rua com o corpo fino e a voz fina que trouxe o peso do mundo num fio de frase. Os galpões do porto eram monstros adormecidos com ânsia de despertar. De longe, pareciam caixas empilhadas pelo descuido. De perto, cada porta pesada escondia histórias que você não acha em livro nenhum. Nina caminhava com intimidade de gato. É o número 7. Tem um braço pintado no portão, com uma âncora e uma cobra. Ela apontou. O homem chama o outro de cobra. Eu acho que é por causa da tatuagem. Cobra, Rafael repetiu, como quem não quer esquecer nenhuma peça do quebra-cabeça. A placa do caminhão é meio apagada, mas eu guardei o final 1427. Ela ergueu 3 dedos. Eu sei contar, viu? Eu sei que sabe, se ele devolveu, com respeito. Perto do galpão 7, havia sombras que andavam devagar. Um rádio velho tocava longe, uma risada cortava o ar de tempos em tempos. Nina puxou Rafael para trás de uma pilha de paletes. O homem da jaqueta. Ela apontou com o queixo. Hoje ele tá. Rafael sentiu o corpo inteiro pedir por impulso. Mas aprendeu, com Lara, que pular antes de olhar dá em joelho ralado. Respirou fundo. Pegou o celular. Polícia? A palavra veio, pesada de promessas que nem sempre se cumprem. Ele lembrou do boletim de ocorrência, das visitas vazias, da frase "o estamos investigando". Mas também lembrou que salvar não é profissão solo. Ligou para Jonas, o amigo de infância, motorista de aplicativo de madrugada e vendedor de filtro de água de dia. Homem que acumulava favores pagos com churrasco na laje. Jonas, preciso de você agora. Tô saindo de uma corrida lá no alto. 2 minutos e eu viro a esquina, 3 e eu tô contigo, 10 eu te coloco na lua. O que houve? Cobra, galpão 7, Porto. Traz aquela. Jonas chegou por trás, ajudou a erguer a grade com uma alavanca improvisada de ferro achada no chão. A grade rangeu, trouxe para fora o grito preso de meses. Do outro lado, correntes, um cadeado, uma porta grossa que dava para um corredor escuro. Valdir berrava ao microfone, o povo começava a repetir sem saber de tudo: solta as meninas. Solta as meninas. O homem da jaqueta suava, tentava ligar para alguém no celular, mas a zona de sombra na lateral do galpão não tinha sinal, sorte do acaso que conspira. Precisa de chave, Jonas disse, seco. Eu conheço um atalho, Nina falou, e aquilo soou como poesia numa boca de 12 anos. Ela correu por uma fresta entre 2 galpões, desapareceu por 1 minuto que pareceu 1 hora, reapareceu com um arame, um pedaço de ar de quem aprende tranca como quem aprende alfabeto. Enfiou o arame pelo buraco da fechadura com uma destreza que doeu em Rafael, nenhuma criança deveria saber fazer aquilo. 2 estalos, um suspiro, o cadeado cedeu. A porta abriu. O corredor exalou um cheiro de mofo, ferro e desespero antigo. Rafael entrou primeiro. Lá dentro, a luz vinha de lâmpadas fracas penduradas por fios cansados. O som de correntes arrastando repetiu o compasso da esperança. E, então, num canto, ela. Lara. Mais magra, mais pálida, os cabelos emaranhados como mato depois da chuva, mas os olhos eram os mesmos de todos os natais e de todas as teimosias. Atrás dela, outras 3 meninas, 2 adolescentes e uma quase criança, observavam sem saber se aquilo era resgate ou cilada. Pai, se ela disse de novo, e agora não era só palavra, era braço que pulou a cerca do corpo. Rafael caiu de joelhos, como quem reza e agradece e pede perdão tudo junto. Não tocou de imediato, por respeito ao susto. Abriu as mãos na altura do peito, mostrando que nada tinha a esconder. Lara entendeu, avançou os 2 passos que faltavam e afundou o rosto no ombro dele. Eu sabia que o senhor vinha, sussurrou,
e ele entendeu que a fé dela tinha sustentado todos os dias em que a dele quase jogou a toalha. Vamos sair daqui agora, se ele disse, prático, porque o amor também sabe ser objetivo. O cobra, uma das meninas apontou, apavorada. Atrás deles, um barulho de metal e botas. O homem da jaqueta e mais dois apareceram armados de barras de ferro. Jonas segurou uma, levou um empurrão, voltou com um soco mal dado, honesto como quem protege sem diploma. Valdir enfiou o microfone no rosto do da jaqueta e gritou o nome dele em rede, Véu Cobra, funcionário da empresa Santa Rita Armazenagens, CPF tal, placa tal. Informação que ele puxou no instinto, juntando fofoca de Porto à coragem de radialista. O homem hesitou um segundo, às vezes, ter nome dói mais do que levar porrada, se foi o suficiente para a multidão crescer no portão externo. Sirene. Primeiro uma, tímida. Depois outra, vaidosa. Depois várias. Alguém na rua tinha chamado a polícia, talvez por medo, talvez por dever, talvez por vontade de aparecer na TV. Não importa. Importa que luz azul e vermelha resolve abrir portas que o grito não abre. O sargento Góes desceu da viatura com ares de dono do chão. Olhou para a câmera do Jonas, para o microfone do Valdir, fez as contas de imagem e decidiu obedecer o protocolo de manual, lhe encosta na parede. Mão na cabeça. O cobra rosnou, recuou, ainda tentou atirar a barra na direção da janela por onde Lara e as outras meninas já eram puxadas para fora por braços de gente comum, Dona Maria da padaria, seu André do açougue, a professora Jacira que passava ali porque professor sempre passa onde dá confusão. O mundo, por um instante raro, funcionou com a mecânica do certo. Na calçada, Lara apertou o pingente de estrela no peito, se ele estava lá, escondido sob a blusa suja. Rafael olhou e viu, entre a sujeira e os arranhões, a marca de nascença em forma de quase estrela no ombro esquerdo, o mapa do corpo que ele conhecia de cor. A gente vai para casa agora, se ele disse, como quem promete céu. Não, Lara devolveu, firme, uma firmeza que era nova. Primeiro a gente vai tirar as outras também. Depois a gente avisa a mãe que o caixão tá errado. As palavras o caixão e o errado o bateram no peito de Rafael com o peso de um raio despencado. Doeu. Mas doeu com alívio, como dor de parto de um milagre tardio. Nina, na beirada da cena, olhava com os braços cruzados, uma mistura de orgulho e distância de quem sabe que alegria alheia é endereço onde nem sempre a gente tem chave. Rafael a achou com o olho, atravessou a pequena multidão e abriu os braços. Ela hesitou, depois aceitou o abraço como quem aceita cobertor em noite fria. Sem você, ele começou, e não terminou, porque tem gratidão que não cabe em frase. Eu só falei, se ela disse, simples. Quem tirou foi o Senhor. E ela. Você falou e mudou o mundo, se ele corrigiu, com a verdade inteira. A delegacia foi outro tipo de galpão, sem correntes penduradas, mas com burocracias que amarram do mesmo jeito. O sargento Góes, agora mais cuidadoso, ouviu, anotou, coçou a barba, fez cara de quem sabe mais do que havia ainda um velório em suspenso. A funerária do seu Nestor, que vira o impossível acontecer e entendeu que, às vezes, o papel mais nobre de um homem é admitir que errou, manteve o caixão fechado e as velas acesas, como quem guarda lugar para o acerto. Dona Zuleide, quando viu Lara entrar pela porta, não gritou. O corpo velho, treinado em sustos, foi direto ao abraço. Celina chorou alto, o pastor chorou baixo, Pedrinho fez o que irmãos fazem quando não sabem onde colocar a alegria e riu no choro, chorou no riso. A estrela não caiu, Lara sussurrou no ouvido do irmão, e ele entendeu que uma frase pode remendar um passado. Na sala, porém, ainda havia um corpo sem nome. Uma família sem filha. Uma pergunta que não cabia em festa. Rafael olhou para a foto que não era mais necessidade e decidiu que justiça também é rito. A gente precisa saber quem é ela. Ele disse em voz geral. A filha de alguém. Seu Nestor,
que conhecia as idas e vindas de documentos como quem conhece a maré, já tinha separado a papelada para exame de DNA. O perito da capital, agora apressado por causa da correria da rádio, veio antes do combinado. 2 dias depois, a confirmação: o corpo era de outra jovem, desaparecida de um bairro vizinho, cujo nome ninguém lembrava porque ninguém olhou para a mãe dela na hora que ela pediu. Rafael foi até a casa dessa mãe. Levou flores, levou Lara, levou desculpas que não eram sua culpa, mas eram seus. Abraçou a mulher até o abraço virar um barco que não afunda. Na semana seguinte, as duas famílias se encontraram no cemitério e prometeram, sem juramento formal, que os nomes das meninas seriam guardados do mesmo jeito, como quem guarda brasas em noite fria. O Instituto Horizonte parecia vidro e futuro. Portões automáticos, fachada de slogans, crianças posando para foto com camisetas coloridas. Atrás, contas sem explicação, contratos com empresas de fachada, vans que não tinham roteiro de volta. A denúncia de Lara ligou os fios que faltavam. O Ministério Público entrou, a Polícia Civil entrou, os jornais grandes entraram atrás dos pequenos, e Álvaro Montenegro, por alguns dias, tentou fazer o que ricos fazem quando a corda aperta, contratar advogado, dizer que não sabia, culpar terceiros, chorar na TV. Mas vídeo é testemunha teimosa. Uma câmera de segurança de um posto de gasolina, somada ao depoimento de 2 motoristas, somada às imagens de entrada e saída do porto, somada à fala das meninas, não há discurso que cale o coro do conjunto. A cidade assistiu, num fim de tarde de sexta, ao helicóptero captar de cima o momento em que Álvaro entregava o relógio e o celular antes de entrar na viatura. Não houve aplauso, nem vaias, só um silêncio de quem percebeu que o bem que se exibe às vezes é máscara de pedra. Góes, o sargento, deu entrevista com palavras cheias de o trabalho integrado. Rafael, chamado a falar, recusou o holofote com a mesma simplicidade com que aceita gratidão: só quero minha filha viva e outras filhas livres. Valdir, fiel à sua vocação, encerrou o programa do dia com um boa noite. Minha gente, hoje a rua venceu o asfalto, e desligou o microfone com os olhos úmidos. Voltar para casa não é entrar por uma porta. É reaprender onde o corpo cabe. Lara precisou de dias, depois semanas, para dormir sem pular com o barulho de ferro no corredor. Rafael, que sempre foi homem de fazer, aprendeu a arte de estar. A casa reaprendeu horários, a cozinha reaprendeu panelas, o riso reaprendeu o caminho. E tinha Nina. Ela vinha e ia, como vão e vêm os que não têm endereço. No começo, recusou qualquer convite que soasse como pena. Fico por aí mesmo, tio. Dizia, esfregando o calcanhar no chão como quem apaga traço. Pena é quando a gente olha de cima, Rafael retrucava. Tô do teu lado, não tô acima, não. Ana, a mãe de Lara, foi chegando aos poucos. Tinha se afastado não por abandono, mas por quebrar em pedacinhos que não sabiam se montar. Voltou quando a notícia de que a filha estava viva era maior do que a culpa injusta de não ter achado antes. No primeiro encontro, as duas se olharam como quem procura na outra a própria semelhança. Se abraçaram como quem se reinventa. Ana olhou para Nina e viu no rosto dela um pedaço de passado que não queria ver em mais ninguém. Você dorme onde? Perguntou, direta. Onde dá? Nina respondeu, sem drama. Hoje dá aqui. Amanhã a gente vê. Ana decretou, e às vezes o decreto amoroso é o único governo que a vida respeita. Não foi simples. Não foi rápido. O conselho tutelar entrou, como deve entrar, e o juiz da infância ouviu, como deve ouvir. Nina tinha mãe viva, mas ausente. Tinha história, mas sem papel. Teve medo de perder a pouca liberdade que ainda tinha, medo de virar objeto de sala branca. Rafael e Ana prometeram ser porto, não prisão. Propuseram guarda provisória, ofereceram casa com porta aberta e regras que não engolem a pessoa. Regras? Nina perguntou, desconfiada e curiosa ao mesmo tempo. 3. Rafael disse.
Primeira, e ninguém levanta a mão para ninguém. Segunda, e ninguém dorme com fome. Terceira, e ninguém vai embora sem avisar, porque casa é lugar de retorno, não de fuga. E a quarta? Ela provocou, tentando encontrar a armadilha. A quarta é que se você inventar uma quarta, a gente conversa. Ele sorriu, e ela devolveu com aquele meio sorriso que quem não está acostumado a ter escolha dá quando começa a ter. Nina ficou. Na primeira noite, dormiu encolhida como quem tem medo do sonho chegar. Na segunda, já deixou um pé para fora do cobertor. Na terceira, pediu para aprender a fazer arroz. Na quarta, colou um adesivo de estrela no armário, ao lado do desenho que Lara fez de uma janela aberta. E o velório interrompido? Virou história repetida nos bares e nas praças. Lembra do dia em que uma menina de rua parou um velório para salvar uma vida? Perguntavam, e os mais velhos acrescentavam detalhes que não existiam, como todo bom contador de caso. Na funerária, seu Nestor pendurou na parede uma foto de Lara sorrindo e uma placa escrita com letra caprichada, e aqui, um caixão quase foi a Deus. E virou alerta. O dinheiro doaram para um abrigo que cuida de meninas que vem de onde Nina veio. E o abrigo recebeu não só dinheiro, mas gente, voluntários que entenderam que caridade sem presença vira propaganda. Lara, aos poucos, retomou as aulas, mas não retomou os silêncios que antes aceitava. Falou. Falou sobre assédio disfarçado de oportunidade, falou sobre promessas fáceis, falou para outras meninas e meninos em escolas, igrejas, praças. Disse o não confie em convite que não fala de volta para casa, disse o conta para alguém cada passo. Disse o ninguém tem o direito de comprar a sua foto, muito menos a sua vida. E quando lhe perguntavam como ela teve coragem, apontava para Nina sem apontar e dizia eu tive alguém que disse meses depois, na mesma sala onde quase enterraram uma esperança, a família se reuniu. Não havia flores brancas, mas vasos de plantas que iam crescendo ao capricho do sol que entrava pela janela finalmente aberta. Sobre a mesa, um bolo simples, daqueles com cobertura que desce pelos lados. No topo, uma pequena estrela de papel. Rafael pediu a palavra. Não para discurso, ele não era homem de discurso, mas para um agradecimento que merecia ser coletivo. A gente aprendeu muita coisa, começou, e a voz saiu menos firme do que a vontade. Aprendeu que o opódio às vezes é ladrão, mas às vezes é ponte. Aprendeu que a voz do microfone ajuda, mas a voz de uma menina muda o mundo. Aprendeu que a justiça é lenta, mas quando corre é bonito de ver. E aprendeu que família é verbo, não é só substantivo. Família é o que a gente faz uns pelos outros, não o que o papel diz que a gente é. Olhou para Nina. E aprendeu a não chamar de menina de rua ou quem tem nome. Nina é Nina. E a rua que fique só como estrada para ela passar. Nina fingiu que o olho lacrimejou por causa da cebola do almoço. Ninguém acreditou. Pedrinho levantou um copo de refrigerante como quem levanta troféu. Ana acenou para o juiz da infância, presente ali não como autoridade, mas como cúmplice do bem feito. Valdir registrou com uma foto só, sem flash, porque memória boa não precisa de clarão. Bora cantar? Lara pediu, e foi a primeira vez em meses que pediu alguma coisa que não fosse saída. Cantaram juntos a mesma cantiga velha que Rafael cantava quando a febre apertava. E no cai, cai, balão ou ninguém deixou a estrela cair. Talvez você me pergunte, viu o Dr. Álvaro? Está preso. Talvez por muito tempo, talvez por tempo insuficiente. A justiça de toga fez seu trabalho no papel. A justiça da vida continua todo dia, cada vez que uma Nina aponta uma fresta, cada vez que um Rafael resolve que velório nenhum vai ser maior do que um chamado, cada vez que uma Lara transforma trauma em mapa para que outras não se percam. Cada vez que um agente público escolhe o lado certo antes da câmera chegar. E se você está ouvindo isso e pensa eu teria ficado no velório, respira. Coragem não é falta de medo, é decisão tomada com medo mesmo.
E se pensa ou isso nunca vai acontecer comigo, lembra, de ninguém guarda a vida numa caixa. A gente acerta, a gente erra, a gente aprende. Mas o que a gente não pode é desligar o ouvido quando uma voz fina diz a frase que muda destino. Tio, sua filha está viva. Às vezes, sua filha ou é um projeto. Às vezes, é um sonho. Às vezes, é a própria fé. Se tiver alguém dizendo que ainda há vida, chegue perto, pergunte o caminho, peça as placas, anote o número do caminhão, chame o amigo, chame a vizinha, ligue o microfone, desmonte a tranca. Faz barulho. Faz presença. Faz diferença. Se essa história te tocou de algum jeito, respira mais uma vez comigo. Não é só sobre a Lara, nem só sobre o Rafael. É sobre mim e sobre você, sobre quantas ninas a gente ignora na esquina, sobre quantos opodes a gente aceita sem perguntar ou tem certeza. É sobre abrir janelas onde só tem parede. É sobre recusar o roteiro que manda calar. Antes de eu me despedir, deixa eu te pedir uma coisa, e se esse vídeo te emocionou, deixa o like agora, se é um gesto pequeno que ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa ouvir. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, aqui a gente conta o que a vida escreve com letra miúda. E já aproveita para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí do lado, Bela bateu a minha porta às 3 da manhã e mudou tudo. É continuação no sentido mais bonito, e de esperança que não se cansa. Obrigado por ficar até aqui. Cuida dos teus. Olha para os lados. E, se ouvir por aí uma voz fina dizendo o improvável, não duvida não. Às vezes, é o milagre de roupa simples batendo na sua porta.